Boa noite, é um prazer muito grande estar mais aqui uma vez, um programa em destaque. Nós estamos recebendo hoje o nosso querido Orlando Tomé. Tomé, boa noite. Boa noite, Renato, boa noite, audiência da NGT, muito obrigado pelo convite. Tomé, você que é consultor técnico e você inclusive tem uma empresa, né? Que é uma empresa Orlando Tomé e Consultores Associados. Tomé, como é que é essa história de consultoria, como é que é essa história de gestão, né? Como é que você começou com fazendo isso, a importância disso hoje para o mercado, na qualificação, que eu sei que você é um mestre. Fala um pouquinho para nós, Tomé, sobre isso. Renato, na realidade, a empresa ela tem 9 anos de vida e 5 anos de operação. Né? E surgiu como uma ideia minha a partir de uma experiência profissional e de relacionamento, tanto na área empresarial, na área dos trabalhos que realizei na minha vida profissional, na militância política que eu exerci durante muito tempo, na juventude, até a fase adulta mesmo da minha vida, e que eu fui identificando ao longo do tempo que tanto empresas como órgãos públicos, como entidades de representação, sindicatos, federações, elas tinham as suas diferentes missões, os seus diferentes objetivos, mas tinha algo que era comum a muitas delas ou a quase todas, independente do porte, do tamanho, que era a questão da gestão, do gerenciamento, do como fazer, do como se organizar. E eu fui percebendo que muitas empresas, apesar do tema gestão nos últimos 20 anos ter ficado muito em moda e em voga, saindo em publicações publicações abertas, revistas especializadas, ele ainda era um tema muito divulgado, muito propagandeado, mas ainda pouco compreendido na sua totalidade, na sua profundidade. E aí eu vi que havia um espaço, não para ser um inovador, porque já existia, consultoria é algo que já existe há muito tempo no Brasil e no mundo, mas de buscar encontrar caminhos em que a consultoria, focada em gestão, ajudasse as empresas a melhorar os seus resultados, as organizações a melhorarem a busca e a concretização dos seus objetivos, adotando mecanismos sob medida para eles. Muitas consultorias de grande porte, brasileiras e outras multinacionais, elas se consolidaram no mercado oferecendo plataformas de solução, produtos de solução, que acabam sendo o carro-chefe e obrigando o cliente a se adaptar a elas. O que eu acredito que é a verdadeira essência da consultoria é você conseguir capturar a história, a razão de ser, a vida do seu cliente, seja ele quem for, e conseguir, a partir dessa compreensão, despertar nesse cliente as soluções que ele busca para melhorar. Perfeito. Eu não acredito em soluções apresentadas como um prato feito. Perfeito. E na realidade, a solução que serve para uma empresa pode não servir para outra empresa. A solução que serve para um órgão público pode não servir para outro. Então, o trabalho que eu procurei fazer, com base nessa minha experiência de vida, nesses diversos campos, foi exatamente construir um modelo de consultoria onde eu pudesse absorver isso e contribuir para que o cliente, qualquer que fosse ele, pudesse se desenvolver. Ô Tomé, eu vou fazer aqui uma afirmação e queria ouvir a sua opinião. Nós diríamos que gestão é a palavra da moda. E ela está sendo praticada verdadeiramente na sua forma, na sua essência? Você acha que nós já estamos fazendo isso? Olha, eu diria o seguinte, Renato, sem nenhum oportunismo da minha parte, mas eu, quando resolvi abraçar esse trabalho de consultoria, eu tinha uma noção de que havia mercado para que eu atuasse profissionalmente. Quando eu comecei a fazer a minha prospecção, começar a conversar, começar a visitar organizações, empresas, eu fiquei surpreso com uma aparente contradição. Apesar de nos últimos 20, 30 anos esse tema ter ficado em moda e sempre sendo repetido aos quatro ventos, o grau de compreensão e de colocação em prática desse assunto era muito aquém do que eu imaginava. Então, algumas questões que para mim que eu falava mais como um início de uma conversa, como se fosse algo já conhecido pelo cliente, muitas vezes era recebido pelo cliente como uma grande novidade. Clientes esses que muitas vezes reproduziam, repetiam para mim, não, eu tenho gestão. Aí você vai perguntando, faz algumas perguntas básicas
E você vê que eles não têm, eles acham que têm. Agora, o que é importante, Renato? Os problemas de gestão, eles não, em termos de DNA, de natureza, eles não são diferentes entre as empresas e organizações, qualquer que seja o porte. O que diferencia é o volume, a dimensão. Claro que uma grande empresa, o problema de gestão é de outra ordem, de outra dimensão. Mas a natureza do problema e a forma de enfrentar é muito semelhante. Muito parecido. E uma pequena empresa. E a outra coisa é que muitas vezes é a capacidade de pagamento na contratação de um grande serviço. Uma grande empresa, nacional ou multinacional, ela pode contratar serviços com grandes empresas multinacionais. Nesse sentido, eu vi que eu deveria atuar e focar a minha atuação em termos de mercado para a média empresa, para a pequena empresa, para as organizações e para o poder público. Porque, entre outras coisas, nesse trabalho junto ao poder público, junto às empresas de pequeno porte, você tem que desenvolver um dialeto próprio. Você não pode simplesmente chegar falando do mesmo jeito, com o mesmo dialeto, em todos os seus clientes. Você tem que ver aqui porque o objetivo desta comunicação inicial é se fazer entender. E você tem que aprender, você tem que ser poliglota na atividade de consultoria. Você vai falar com um prefeito ou uma prefeita de uma cidade de pequeno porte, com poucos habitantes, que nunca antes ouviu falar de gestão, você tem que falar de um jeito. Quando você vai falar com o prefeito de uma grande cidade ou com o secretário municipal de uma grande cidade, ele já tem uma vivência nesse aspecto, você vai falar de outro jeito. Mas eu posso afiançar para você que a gestão no Brasil ainda é um terreno a ser explorado pelas empresas e pelas organizações e principalmente pelo poder público. Você então, dentro do seu raciocínio, você acha que as pequenas e médias empresas, elas estão mais abertas para fazer esse tipo de trabalho, que é uma parceria, né, Tom? É uma verdadeira parceria, que você faz todo o levantamento, você entende a história daquela empresa, às vezes é uma empresa absolutamente familiar, que você tem mais resistência ou menos resistência, depende da cabeça daquele gestor. Você acha que na pequena e média é mais fácil para fazer isso? Eu diria que não é mais fácil, mas é mais necessário. Ah, perfeito. Por que não é mais fácil? Porque culturalmente o pequeno empresário, né, ele, principalmente aqueles que têm uma atividade, um negócio de 10, 15, 20 anos, que é um sucesso para ele, e isso tem que ser respeitado como história e como resultado, né, ele acha que aquele jeito está bom. Nós, seres humanos, somos muito resistentes à mudança. Certo. Então, por exemplo, uma das coisas que eu já vi... Tomé, você desculpe eu te interromper o seu raciocínio, mas nós vamos fazer um breve intervalo comercial, voltamos com esse raciocínio seu e mais ainda, Tomé, na gestão pública, a consultoria também é para valer? Ela está lá, ela está presente? Olha só, pessoal, aguarde só um instantinho, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o nosso convidado Orlando Tomé para mais um debate aqui no Em Destaque. Aguarde. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque. O nosso convidado é o consultor Orlando Tomé, diretor, sócio da empresa Orlando Tomé Associados. Nós estamos falando aqui com o Tomé a respeito da facilidade ou não da pequena empresa. Ela tem mais resistência ou menos resistência e eu peço desculpas e interrompi seu raciocínio, mas estamos de volta conforme prometido. Perfeito, Renato. E o que eu estava falando era que a pequena e a microempresa, mas a pequena empresa de modo geral, não é que ela não tem mais facilidade, ela tem mais necessidade. E culturalmente, o empresário de um pequeno negócio que construiu a sua vida de 5, 10, 15, 20 anos com aquele negócio, ele tende a ser mais resistente à mudança, porque nós, seres humanos, culturalmente, resistimos à mudança. A nossa zona de conforto é reproduzir o que nós fazemos sempre. É verdade.
Causa preocupação, né? Claro, um certo medo. Caramba, tá dando certo, deu certo, criei meus filhos, minha filha, eduquei, tô aqui tô com o meu negócio aqui, não sou milionário. Não tem como melhorar. Isso, e o medo de que dê errado. Né? Agora, por outro lado, isso também decorre de uma abordagem equivocada, eu diria até prepotente, arrogante, de algumas consultorias e de alguns consultores ao longo do tempo, que ao conversar com esse empresário de um pequeno negócio, um pequeno empresário, ele já começa a abordagem é o seguinte: não, o que você está fazendo está tudo errado. Como está tudo errado se durante 5, 10, 15, 20 anos ele conseguiu o sucesso que ele conseguiu? O segredo da abordagem nesse caso é mostrar para esse empresário que foi muito bacana o que ele fez e é muito bacana o resultado, mas é possível melhorar. Então a abordagem tem que ser pelo lado positivo. A segunda dificuldade da pequena e da média empresa, principalmente da pequena empresa, é a capacidade de pagamento. Muitas vezes ele até percebe a necessidade da consultoria, mas quando ele olha, ele fala: caramba, eu não sei se vale a pena eu colocar esse dinheiro aqui. E aí aí eu diria para você que tem alguns caminhos que podem ajudar. É um trabalho de uma instituição absolutamente respeitada no Brasil, que é o Sebrae, em todo o Brasil, que ajuda fazendo algumas ações em parceria com esses empresários, subsidiando parte do custo. A outra, e que é um pouco da crença da minha prática como consultor nesse segmento de pequena empresa, é de criar uma condição de custo para o projeto que seja modulada, que não seja um custo cheio e que seja ao longo do tempo diluída para ele não sentir no seu fluxo de caixa. Porque também não adianta eu oferecer um serviço que custe tanto que mesmo que ele pratique, ele já não vai ter como pagar, já vai falir antes de fazer o serviço. Então não adianta. Né? Agora, esse é um desafio. É um desafio, porque as grandes empresas, elas, até por experiência, pelo porte, ainda que elas tenham um problema de gestão, porque sempre tem, e tem sempre que melhorar, elas têm a consciência de que precisam aprimorar a sua gestão. Elas já sabem isso nas suas equipes. O problema ali é de outra ordem. Eles precisam garantir um alinhamento interno das equipes para que a gestão funcione em velocidade de cruzeiro e consiga evoluir. Perfeito. Então, é um outro tipo de desafio. Tomé, nós falamos também, antes do nosso intervalo, a respeito da gestão pública, né? Isso. E você, com toda essa sua experiência, que você atua tanto na área pública quanto privado, a gestão pública já está preparada, vamos dizer, para esse conceito novo de gestão? Ela está procurando isso? Está no caminho certo ou ainda não? Renato, eu diria para você que nós temos duas características na área pública, nos administradores públicos, principalmente dos municípios. Né? Você primeiro tem que separar os municípios como a cidade do Rio de Janeiro, como a cidade de São Paulo, a cidade de Belo Horizonte, as capitais maiores do Brasil. Essas cidades, as administrações públicas nos últimos 20 anos evoluíram muito, não apenas nos seus mandatários eleitos, mas na sua equipe permanente, nos seus servidores municipais, quanto a esse conceito e essa prática, essa necessidade. Que é fundamental. Que é absolutamente decisiva para o sucesso, porque muita gente acha que gestão, planejamento, é algo que só se aplica à iniciativa privada. Não é verdade, isso se aplica a qualquer atividade que precisa de organização. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O fato de não gerar lucro, que é o caso da atividade pública, não significa que ela não tem que gerar resultados. E que não tenha clientes e fornecedores, Perfeito. como qualquer empresa no mercado privado. Agora, quando você sai dessas grandes cidades, aí o cenário muda bastante. Eu diria para você que nós temos um problema crucial na administração pública brasileira. Isso eu posso falar da brasileira mesmo, não apenas no nosso estado do Rio. É a visão, eu brinco que da minha época, eu estou com quase 56 anos de idade, eu lembro dos desenhos chamados Thundercats. Sim. E o Lion, que era o líder dos Thundercats, tinha uma espada que era a visão do longo alcance. Né? Esses administradores, em geral, eles não usam essa espada. A visão deles é muito aprisionada pelo curto prazo e pelas rotinas operacionais. E quando você fala de planejamento, mesmo aqueles ou aquelas que acham que tem sentido, elas não conseguem sair dessa prisão, dessa armadilha do curto prazo. Eu diria para você que o cenário, se você me perguntar, você está falando de um jeito que revela um pessimismo. Não. Eu diria para você que nos últimos 10 anos, no caso do estado do Rio de Janeiro, onde eu atuo de forma mais permanente,
houve um avanço positivo. A velocidade desse avanço que ainda é lenta. Nós estamos progredindo, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas poderia ser mais rápido, Pode né? ser mais rápido, pode ainda ser mais rápido. Mas o que eu chamo de estamos progredindo? Não apenas pelas características dos gestores eleitos, dos prefeitos e prefeitas, mas a gente começa a ter nos municípios do interior e mesmo da região metropolitana um movimento de jovens que fizeram concurso público, que passaram a abraçar a carreira pública no seu município, muitos deles que eram desse município, vieram estudar no Rio de Janeiro ou em Niterói e voltaram para lá, agregando um conhecimento e uma competência e uma vontade de fazer com que aquilo dê certo. Isso eu percebo nitidamente em muitas cidades. Muito positivo esse movimento. Esse movimento é fundamental, porque ele tem uma característica de atuar na mudança da estrutura e não só da conjuntura. E isso você vê em todas as áreas, tanto da parte de administração, a área de saúde, a área de educação e assim por diante. Todas. Claro que você tem alguns, porque quando você faz um concurso público, vem gente de todo o Brasil. Em vários né? lugares, Mas o que eu percebo é que tem um núcleo que está se formando, de que mesmo aqueles que vêm de fora, que não é o caso que eu me referi há pouco, o cara às vezes abraça aquele município como sendo dele. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma cidade que viveu um boom de desenvolvimento econômico nos últimos 20 anos, que é Macaé. Que não foi um boom planejado. Macaé tem hoje desigualdades enormes, já tem caos no trânsito, já tem... Rio das Ostras está começando a enfrentar isso agora. Agora, o que você percebe nesses municípios? Macaé, eu dei consultoria para algumas ações lá no município. O que eu percebo? Você tem um núcleo de moradores da cidade que foram para lá nos últimos 20 anos, com uma outra competência, com outro nível de conhecimento, que passaram a representar a própria cidade e estão comprometidos com a cidade. Tomé, essa avaliação é importantíssima, nós vamos aprofundá-la, mas nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos. Não saia daí, hein? O Em Destaque com Orlando Tomé, nosso convidado de hoje. Até já! Muito bem, muito obrigado. Nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque. O nosso convidado é Orlando Tomé, consultor de Orlando Tomé e Associados. Tomé, você estava falando aqui, fazendo uma análise desse quadro de gestão no setor público. E você estava, inclusive, ilustrando, citando alguns exemplos. No caso de Macaé, que deu o boom do petróleo, mas que cresceu de forma desordenada, desorganizada e que hoje convive com uma série de problemas reais. Você poderia continuar com esse raciocínio seu, por favor, Tomé? Claro. Por exemplo, ano passado eu tive a oportunidade de fazer um trabalho singelo para a Prefeitura de Rio das Ostras. Só para localizar o nosso público, né? Você tem Macaé, Rio das Ostras é ao lado. Isso, é município que durante muito tempo, nesse boom de Macaé, foi município dormitório. Dormitório. E hoje continua sendo uma parte dormitório, mas já tem um desenvolvimento de uma economia local própria. Perfeito. E a Prefeitura me pediu que fizesse um estudo, uma perspectiva de quais os setores para os próximos 20 anos que deveriam ser, como ação do poder público, atraídos para o município para gerar desenvolvimento sustentável, gerar emprego, gerar renda. Então, havia aí uma preocupação do gestor. Para evitar, inspirado, olhando o que aconteceu em Macaé, tentando evitar que acontecesse lá. Muito interessante essa visão. Em Rio das Ostras. Mas você tem município... Ele, então, vai à espada. Isso, exatamente. De outro lado, saindo da região norte, litorânea do estado, indo para a região serrana, Bom Jardim. Bom Jardim é um município muito pequeno, com 27 mil habitantes, perto de 30 mil habitantes, e que o prefeito, à época, o prefeito Afonso Monerá, ele cunhou uma frase, quando eu estava fazendo um seminário de planejamento com a equipe dele, que eu achei muito legal. Quando eu falei assim, como é que vocês querem ver Bom Jardim daqui a 20, 30 anos? E ele falou, olha, eu quero que Bom Jardim se desenvolva
mas eu não acho que seja bom para a cidade ela crescer. Eu não quero que ela vire uma Macaé ou uma Rio das Ostras. Eu quero que a gente continue sendo uma cidade do interior, aprazível. Perder a ternura jamais. Exatamente, mas com renda, com emprego, com trabalho. E aí ele estava exemplificando que ele conseguiu, com base em leis de benefício, de incentivos aqui no estado do Rio, ele atraiu algumas empresas, mas chegou uma hora que falou, não quero mais. Ele era procurado por algumas empresas, não nos interessa mais, nós queremos esse tamanho. É uma visão interessante também, que mostra uma preocupação, porque em gestão, o Renato e os queridos telespectadores, em gestão não existe certo ou errado. Existe o que é adequado, de acordo com os resultados que você busca, e seguindo os valores e a ética na sua prática. Perfeito. Então, e que isso, Tomé, a gente pode dizer que é igual ou é a busca da qualidade de vida. Claro. O que o Afonso Monerá, enquanto prefeito de Bom Jardim, buscou nesse momento em que ele disse o nosso tamanho é esse, baseado em estudo, com isso nós atendemos ao que nós pretendemos e ao mesmo tempo temos qualidade de vida. É isso mesmo. Então, nesse sentido é que eu falo para você que você já encontra gestores públicos eleitos e equipes com essa visão já, quer dizer, não com uma preocupação para além do mandato. Perfeito. Ainda é uma minoria, infelizmente, mas comparado a 10 anos atrás, você já tem vários exemplos, tanto de mandatos que já terminaram, como mandatos que estão em curso agora. Perfeito. E o meu trabalho... Isso, Tomé, é uma corrente. Claro. Né? À medida que você tem um bom resultado aqui, porque eu nunca vi nenhum prefeito viajar para conhecer negócios ou administrações ruins. Isso. Ele vai para conhecer boas administrações. Exatamente. Não é? E o que eu tenho procurado no meu trabalho é sempre mostrar para os meus possíveis clientes, para os meus clientes atuais nessa área pública, esses bons exemplos. Não para que eles copiem, mas que os inspirem, para eles encontrarem o seu próprio caminho. Tomé, uma curiosidade. A gente tem falado muito em parceria público-privado. Nós temos aqui o caso do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que é a maior parceria público-privado hoje do Brasil. Você teria como destacar para nós alguma experiência que você tenha vivida ou algum exemplo que você conheça de uma parceria público-privado nessa questão da gestão, de repente até mesmo com a Orlando Tomé e Associados? Eu particularmente não conheço, assim, no modelo de PPP, né, de parceria público-privada, nada especificamente voltado à gestão ou a planejamento. Mas essa modelagem, que é recente na história da administração pública brasileira, eu diria que o exemplo do Porto é um exemplo extremamente bem sucedido. Ainda é uma prática em construção. Teve municípios que aprovaram sua legislação, mas não conseguiram colocá-la em prática. Seja porque na legislação não tinha a flexibilidade necessária para atrair o parceiro privado, seja porque na regulação havia falhas, seja porque ela nasceu antes da vida propiciar a sua prática. Por exemplo, essa coisa do momento é importante. O fax, que hoje é um aparelho em desuso, ele foi inventado no início do século XX, mas só começou a ser comercializado nos anos 70, porque não tinha comunicação telefônica que permitisse a sua utilização. Então, é o caso de uma invenção muito antes do seu tempo, muito precoce. Né? Então, eu diria que que a PPP ainda é algo que precisa... Está amadurecendo. Né? Esse exemplo do Porto Maravilha é muito bom. Agora, eu acho que o Porto Maravilha vai servir como exemplo de PPP para muitas coisas que o Brasil ainda vai realizar. E outra coisa que eu acho que é importante, que essa PPP é parte, mas não é o todo, é que nós temos na administração pública no Rio de Janeiro, no mandato atual, nós temos uma preocupação que não é única, que não começou neste mandato, alguns anteriores também fizeram isso, que é uma perspectiva de construir um planejamento da cidade para os próximos 20, 30 anos. Sem dúvida. Isso é algo que as grandes cidades do mundo já têm. Por exemplo, Nova York já está pensando em planejamento para 50 anos. Pois é, você falou planejamento. Né? Onde é que nós podemos encaixar planejamento estratégico dentro de um modelo de gestão? Pois é, eu diria que tem tudo a ver. Por exemplo, o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é planejar, colocar em prática a sua estratégia. Então, a premissa o que é? Tem que ter estratégia. Sem dúvida. O que é estratégia? Se você entrar sem querer repetir o Capitão Nascimento do Tropa de Elite, né? Mas se você entrar no dicionário ou no Google e escrever a palavra estratégia, vão vir várias definições. Eu prefiro simplificar dizendo o seguinte: estratégia
é saber aonde você quer chegar, os instrumentos que você tem à sua disposição e as condições onde você está vivendo. Não adianta você ter uma perspectiva estratégica se você não tem as condições adequadas para atingi-la. Então tem que ter um objetivo. No caso de uma cidade, tem um livro muito legal chamado Marketing de Lugares, que trata exatamente isso. Os locais, os territórios, as regiões podem ser tratados como se fosse uma empresa que está competindo por mercados. Nós vivemos numa cidade que é a porta de entrada do Brasil para o mundo, que é o Rio de Janeiro. Quais são os nossos diferenciais? Onde nós queremos estar daqui a 20 anos? Um gestor público que queira fazer e praticar planejamento estratégico, ele tem que começar fazendo essa pergunta. Que legado eu vou deixar nos meus 4 ou nos meus 8 anos de mandato se eu for reeleito? Que cidade eu vou plantar hoje para colher daqui a 20, 30 anos? Vou tirar uma foto hoje. Se a gente tirar as fotos que a gente vê da cidade do Rio, como era há 60 anos atrás e como é hoje, muitas mazelas que nós nos lamentamos hoje e que tem um custo enorme social e financeiro e político para você resolver, se tivesse planejamento há 50 anos atrás, não teria essa foto hoje. A foto seria mais bacana. Tomé, eu ficaria aqui conversando com você por 10 programas, eu quero até deixar um convite aqui para que você retorne, mas o nosso tempo, infelizmente, esgotou. Quero agradecer muito aqui a sua presença, muito obrigado mesmo por ter vindo e até uma próxima oportunidade com o programa Em Destaque. Muito obrigado, um forte abraço, até!